Capítulo 888, Herança elétrica roxa. Tradução. Ciberrevisão. Ed Padrim. Essas plantas medicinais divinas foram acumuladas por dezenas de milhares de anos. Mesmo que a energia de origem do céu e da terra no anel espacial estivesse em falta devido à negligência, por causa da imensa quantidade de tempo que passou, foi mais do que suficiente para levantar com sucesso tesouros maravilhosos. Vinha de Bodhi imortal de 120 mil anos, bambu do demônio fantasma de 110 mil anos, fruta sagrada do dragão celestial de 110 mil anos. Li Ming tinha um profundo entendimento de quão valiosos eram esses materiais celestiais. Ele sentiu seu coração acelerar rapidamente enquanto olhava para todos eles. Esta foi realmente uma grande colheita. Era preciso saber que, mesmo no reino dos deuses, ervas medicinais de 100 mil anos ainda eram extremamente difíceis de encontrar. Isso porque elas simplesmente consumiam muito tempo para cultivar. Somente aquelas grandes seitas com centenas de milhares ou milhões de anos de herança levantariam esses tipos de ervas medicinais para que seus descendentes pudessem fazer uso delas. Esse método de passar esses legados por gerações de novo e de novo era uma maneira de abençoar seus descendentes. Com essas ervas medicinais, finalmente terei algumas chances de abrir a segunda metade dos 8 portões internos escondidos. A dificuldade de abrir os últimos 4 dos 8 portões internos escondidos era muito maior do que a abertura dos 4 primeiros. Em particular, o portão da vida e o portão da morte. Esses eram os 2 portões mais difíceis de abrir. No reino dos deuses, havia muitos gênios grandiosos e dotados pelos céus de grandes seitas que cultivavam o corpo e a essência. Mas mesmo para eles, uma vez que encontrassem esses 2 últimos portões, achariam muito difícil abri-los. É claro que, após o portão da morte, a dificuldade das 9 estrelas do Palácio do Dao estavam em um nível completamente diferente. Não se precisava apenas de materiais celestiais, mas eles também precisavam de compreensões do Dao. Se eu usar todas essas ervas medicinais, será o suficiente para abrir mais 2 ou 3 portões. Bem, espero que seja suficiente para pelo menos 2 portões. Uma colheita tão grande resolveu um dos maiores problemas de Li Ming. Agora ele não precisaria se preocupar com a necessidade de ervas medicinais por um longo tempo. Então, como ele poderia não ficar empolgado com isso? A percepção de Li Ming logo passou por esse jardim incomparavelmente precioso e entrou no palácio no centro da dimensão menor. Este palácio tinha um layout extremamente simples. Havia apenas alguns grandes quartos no interior. Entre eles, uma sala de estudo chamou a atenção de Li Ming. Nesta sala de estudo havia uma fileira de estantes de livros, todas cheias de pergaminhos de jade. Li Ming olhou casualmente um pergaminho de jade. 3.000 mundos do reino dos deuses, mundo da luz abaladora. Enquanto ele olhava através deste pergaminho de jade, ele descobriu que detalhava as várias seitas e influências do mundo da luz abaladora. Incluía também costumes locais, ambientes comerciais, reinos místicos regionais, detalhes dos mares, florestas, desertos, pradarias, níveis das bestas viciosas e fera selvagem que ali apareciam tanto quanto possíveis bestas divinas. Havia inclusive listado todo o material celestial possível que pudesse ser produzido naquele mundo, bem como seu valor e como ele poderia ser obtido. Havia informações sobre astronomia, geografia e vários conhecimentos e histórias desse mundo. Este foi realmente um índice abrangente de informações. A quantidade de informação contida era extremamente rica. Um pergaminho de jade poderia conter bilhões de vezes mais informações do que uma vasta enciclopédia. Como os pergaminhos de jade fabricados por Jiangzi foram feitos a partir de material especial, a capacidade de informação era ainda maior. No entanto, para registrar as informações do mundo da luz abaladora, esse único pergaminho de jade estava longe de ser capaz de fazer isso. O mundo da luz abaladora era muito amplo. Excedia em muito o tamanho do planeta em que o continente da queda do céu e o continente do demônio sagrado estavam localizados. Se alguém quisesse registrar completamente as informações do mundo da luz abaladora, eles precisariam de incontáveis desses pergaminhos de jade.
E apenas esse pergaminho de Jade, mesmo com as habilidades de leitura de velocidade extrema de Li Ming, ainda levaria vários dias para terminar de ler. Quando ele olhou de novo, todos os pergaminhos de Jade nas estantes de livros pertencentes ao reino dos deuses. Mundo de manto do mundo do reino divino 3.000. 3.000 mundos do reino dos deuses, mundas das 7 estrelas. Mundo da luz divina. Mundo da avalanche. Mundo nuvem celestial. Da introdução a esses mundos divinos, alguns foram detalhados e alguns eram vagos. Isso porque o reino dos deuses era muito amplo e alguns mundos ainda estavam envoltos em mistério ou estavam muito distantes. Mesmo o clã Qilin Roxo Elétrico não poderia ter materiais detalhados sobre todos os mundos. Li Ming contou os pergaminhos de Jade. Havia um total de 3.600 pergaminhos de Jade, registrando as informações de 3.600 mundos. A verdade era que o chamado 3.000 mundos do reino dos deuses na verdade não significava que havia 3.000 mundos. 3.000 era apenas um termo vazio. O verdadeiro número superou em muito 3.000. Aqui, havia 3.000 grandes mundos registrados, mas havia muitos mundos menores que não foram contados. Mesmo nos reinos inferiores, onde os 3.000 universos ilimitados se referiam a 1 bilhão de mundos, mesmo esse 1 bilhão de mundos era apenas um termo vazio. Na verdade, havia muito mais mundos nos reinos inferiores do que 1 bilhão de mundos. O número verdadeiro era imensurável. Quanto a um mundo em que o continente da queda do céu estava, o planeta tinha mais de 100 milhões de milhas de diâmetro, então este era um mundo relativamente grande que poderia ser incluído em um dos bilhões de mundos dos 3.000 universos ilimitados. Mas, havia muito mais mundos menores, que só tinham um diâmetro de várias centenas de milhares de milhas ou mesmo vários milhões de milhas. Esses mundos eram muito menores do que o mundo do continente da queda do céu, assim todos eram ignorados. Embora esses mundos negligenciados parecessem pequenos em comparação, a verdade era que todos esses mundos tinham uma população de vários trilhões de indivíduos. Se juntássemos esses inúmeros mundos, o número de vidas seria imensurável. Li Ming voltou esses pergaminhos de Jade em seus lugares e continuou a olhar em volta. Os pergaminhos de Jade em outra prateleira chamou a atenção de Li Ming. Havia poucos pergaminhos de Jade nessas prateleiras, apenas um pouco mais de 20, mas todos eles registraram heranças de artes marciais. Estas eram todas as heranças do clã Qilin Roxo Elétrico. A mente de Li Ming se moveu e ele respirou fundo. Como o clã Qilin Roxo Elétrico quando comparado ao clã de Fênix Ancestral no reino dos deuses. Ele estimou que, mesmo que fossem inferiores ao clã da Fênix Ancestral, eles não deveriam ser muito piores. Isso significava que os legados de conceito de trovão do clã Qilin Roxo Elétrico representavam uma das mais altas heranças do reino dos deuses. O valor de obter tais habilidades místicas pode ser imaginado. Li Ming rapidamente varreu esses pergaminhos de Jade com sua percepção, mas, ao olhar através deles, havia 2 pontos que o fizeram se sentir desapontado. O primeiro ponto foi que, a fim de praticar o método de cultivo das heranças do clã Qilin Roxo Elétrico para um nível elevado, era necessário a linhagem do Qilin Roxo Elétrico. Embora esta linhagem do Qilin Elétrico Roxo pudesse ser transplantada, obter ela não era nada fácil. O segundo ponto foi que essas técnicas místicas do Qilin Roxo Elétrico eram apenas manuais introdutórios de métodos de cultivo. Eles não registraram as camadas posteriores desses métodos de cultivo. Todos esses métodos de cultivo eram heranças extremamente fundamentais, transmitidas apenas a personagens importantes. Era improvável que eles fossem aleatoriamente colocados aqui. Mesmo assim, as colheitas de Li Ming ainda foram grandes, particularmente no que diz respeito às heranças do conceito de trovão. Ninguém precisava da linhagem do Qilin Elétrico Roxo para compreender o conceito de trovão. Esses pergaminhos de Jade continham compreensões sobre o conceito de trovão que ultrapassavam em muito o que o Imperador Trovão das 8 Mortes havia deixado para trás. Era o suficiente para Li Ming meditar durante muito tempo. Depois que eu entrar no reino dos deuses, eu devo poder contar com o apoio do clã ancestral da Fênix para estudar as leis do fogo, então eu não preciso me preocupar com isso.
Agora eu tenho o pergaminho de Jade do conceito de trovão do clã Clã Elétrico Roxó, então eu deveria ter alguma garantia lá. Agora, tudo que preciso são pergaminhos de Jade sobre conceitos de espaço e conceito de tempo. É claro que, se eu pudesse obter alguns pergaminhos de Jade sobre o conceito de vento, isso seria ainda melhor. Li Ming não tinha grandes exigências em relação ao conceito de vento. Ele só precisava o suficiente para ajudá-lo a usar o roque dourado quebrando o vazio. Depois de devolver esses pergaminhos de Jade, Li Ming continuou a explorar esta morada celestial. Ele logo descobriu uma sala de medicina. Esta sala de medicina tinha muitos materiais para cura, desintoxicação, fortalecimento e muitas outras pílulas medicinais para cultivo, recuperação e assim por diante. Muitos dos frascos de pílulas foram abertos e a maioria das pílulas já tinham sido comidas. Na estimativa de Li Ming, quase todas as pílulas realmente boas haviam sido comidas, deixando para trás apenas as pílulas mais básicas. Isso também era razoável. Jiang Ziji havia morrido sentado e era improvável que ele tivesse morrido de velhice. Muito provavelmente, ele havia sido gravemente ferido após uma batalha brutal. A maioria das boas pílulas já deveria ter sido comida por ele, e os outros artefatos santos que ele carregava provavelmente foram destruídos. Essas sobras de pílulas eram de qualidade muito menor do que os materiais celestiais no jardim medicinal. Mas mesmo assim, dentro do continente da queda do céu, essas pílulas ainda eram remédios incomparavelmente preciosos. Li Ming pegou esses medicamentos e os colocou em um anel espacial separado. Então, depois que ele não descobriu mais nada, sua percepção deixou a dimensão menor. Ele se preparou para deixar o Templo das Maravilhas o mais rápido possível. Por causa de sua batalha com o Ancião Sun, assim como ele organizar os tesouros que encontrou, ele já estava permanecido aqui por muito tempo. Ele tinha que encontrar o caminho para sair do Templo das Maravilhas o mais rápido possível, caso contrário ele ficaria cada vez mais em perigo. Nesse momento, em outro reino dimensional distante, Ancião Sun, que tinha a marca de rastreamento de Li Ming dentro dele, tinha uma expressão de dor e angústia gravada em seu rosto. Ele estava olhando para um homem de túnica roxa com uma luz suplicante em seus olhos. Esse homem de túnica roxa fechou os olhos com força. Um leve traço de sua vontade havia se condensado em finas agulhas que entraram no corpo do Ancião Sun, sondando dentro dele. Isso continuou por um quarto de hora. O homem de túnica roxa abriu os olhos e soltou um leve suspiro. E então? Como é? Ancião Sun era como um homem que estava se afogando e se agarrou a um último pedaço de madeira jogado para ele. Ele impacientemente fez essa pergunta de novo e de novo. Este homem de túnica roxa na frente dele era seu bom amigo. Ele havia confiado em sua própria habilidade e cultivo para entrar no Reino Mar Divino, e agora estava no nível intermediário do Reino Mar Divino. Ele também teve realizações extremamente altas em termos de espírito de batalha. O Ancião Sun estava contando com esse homem de túnica roxa para ajudá-lo a desfazer a marca de rastreamento do espírito de batalha que Li Ming deixou em seu corpo. Eu não posso desfazer essa marca de rastreamento. Em termos de espíritos de batalha, a disparidade entre mim e Li Lanjan é simplesmente muito grande. Ele é verdadeiramente um gênio monstruoso. O homem de túnica roxa balançou a cabeça enquanto falava. Suas palavras eram como um balde de água fria que inundou o Ancião Sun, fazendo sentir como se tivesse sido jogado em um mar gelado. Ancião Sun implorou, dizendo: Irmão Liang, você deve me salvar. Li Lanjan já ameaçou tomar minha cabeça em 2 anos. Se ele não morrer, isso significa que eu só tenho mais 2 anos para viver. Além disso, Li Lanjan obteve uma herança massiva. É definitivamente de um antigo ancião supremo, pode até ser do mestre do Templo das Maravilhas. Se você puder matá-lo e obter essa herança, você certamente se tornará o futuro mais elevado sob os céus. Ancião Sun primeiro implorou e depois usou a tentação. No entanto, o homem de túnica roxa não foi movido. O homem de túnica roxa balançou a cabeça, dizendo: Você não foi capaz de fazer nada contra Li Lanjan. Embora eu seja mais forte que você, eu só seria capaz de suprimi-lo.
Se ele decidisse fugir, então, com sua velocidade, não há nada que eu possa fazer para detê-lo. Sem dizer eu temo que até mesmo uma verdadeira potência do nível intermediário do reino mar divino acharia difícil perseguir ele. Para ele se deparar com a herança de um antigo ancião supremo, isso prova que seu destino é o de um imperador inigualável. Ele já está fadado a se tornar o mais elevado sob os céus. Se eu tentar desafiar a vontade dos céus e tentar ir contra o destino de Lin Langren, então temo que até mesmo eu morra. Mesmo o reino divino da Forja Sublime provavelmente engolirá o insulto da morte de Oui Kun e não dirá nada. Lin Langren já cresceu em uma árvore inabalável. Com sua força, ele já pode ser considerado um imperador. O homem de túnica roxo suspirou quando falou isso. Ele olhou para a expressão extremamente lastimável do ancião Sun e disse: se você quer se salvar, sua única opção é informar ao Imperador Divino Supremo das 9 Fornalhas e ao grande tio imperial da Forja Sublime que Lin Langren obteve a herança do Mestre do Templo das Maravilhas. Se os dois se unirem, você tem uma pequena chance de sobrevivência. Embora a herança do Mestre do Templo das Maravilhas fosse tentadora, para o Imperador Divino Supremo das 9 Fornalhas e para o grande tio imperial da Forja Sublime, o que mais importava eram pílulas que pudessem prolongar suas vidas. Se essa herança não incluísse essas pílulas, eles não correriam o risco de provocar a ira de Lin Ming. Além disso, Lin Ming também tinha o Velho da Fortuna, que estava bem atrás dele. Quando o homem de túnica roxa falou isso, o ancião Sun ficou cada vez mais deprimido. Se ele tivesse sido mais humilde ao ver Lin Ming, tudo estaria bem. Pensando sobre isso, era risível como ele ameaçou mostrar a Lin Ming a diferença entre um artista marcial da destruição da vida e uma verdadeira potência do reino mar divino. Agora, o resultado foi que ele acabou em um estado extremamente miserável. O corpo do ancião Sun ficou frio de repente, e o homem de túnica roxa também ficou chocado, sua testa instantaneamente ficando molhada de suor. Agora mesmo, por um breve momento, ele sentiu uma percepção incomparavelmente arrepiante passando por ele. O mestre dessa percepção era absolutamente uma existência aterrorizante. Quem? Os dois prenderam a respiração, nem sequer se atrevendo a se mover. Depois que a percepção passou por eles, não parou, e agora estava longe. Ambos soltaram respirações profundas de alívio, sentindo como se tivessem acabado de sobreviver ao apocalipse. Essa percepção acabou de cobri-los por um breve momento e, no entanto, parecia que suas almas haviam congelado. Apenas quem foi esse? No alto céu, uma voz murmurou. Aquele com o cultivo mais baixo viu Lin Langren. Isso significa que Lin Langren deve estar em um mundo não muito distante. Com a minha velocidade, levaria no máximo 15 minutos para encontrá-lo. Sua sorte acabou. Você não poderia escapar, mesmo que você tenha asas.